Medical TV, a vida e a medicina. O câncer de mama. Existe tecnologias novas a todo momento, né? E a mamografia convencional, que é aquela que usa chapas, tende a ficar obsoleta, até porque ela não é meio ambiente, vamos dizer assim, correto. Então, existe uma tecnologia que é a mamografia digital, que não é a digitalização de chapas. Esquece. É mamografia digital que é assim, a gente enxerga melhor. A gente consegue fazer alguns testes ali, dinâmicos às vezes, que ajuda muito. Mas sem dizer que a outra mamografia não é boa. Porque o que interessa mesmo é a técnica utilizada, o operador lá, o agente técnico que está fazendo o exame e principalmente um aparelho bem calibrado com um radiologista dedicado à mama. Aqui no Brasil o INCA recomenda de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. O que, para a maioria das sociedades médicas brasileiras, American Cancer Society, Susan G. Komen e outros órgãos internacionais não concordam com isso. Nós somos do time que acha que é a partir dos 40 anos anualmente para o resto da vida. Mas por que não começar a fazer antes? Talvez em mulheres com risco, tipo Angelina Jolie, o que a gente recomenda é começar 10 anos antes do caso mais precoce, a partir dos 25 anos. Por exemplo, ter uma mãe, uma irmã, uma história familiar importante, que não é só um caso, com 35 anos, já a mulher poderia começar com 25. Mas ela tem que saber que a mamografia abaixo de 40 tem uma efetividade menor, porque a mama é muito densa ainda e a mamografia faz a detecção através da passagem dos raios pela mama, pelo tecido mamário. E quando ela é muito densa, muita glândula, a acuidade da mamografia baixa muito. Então não adianta a gente fazer mamografia de 3 em 3 meses, mamografia abaixo dos 40 de rotina, com exceções, porque não ajuda. Às vezes até levanta falsos diagnósticos e uma irradiação desnecessária. Uma das coisas que mais me emocionam é quando a paciente tem o diagnóstico de câncer de mama, porque mexe com toda a estrutura psíquica da paciente numa notícia que tu dê para ela. Então é um momento assim que é muito forte e a gente sabe que isso vai mexer com a vida dela, com a autoestima dela, com os sonhos dela e nós temos que ter um respeito muito grande por esse momento. E a partir daí desenvolver coisas com ela para reestruturar esse psíquico que realmente, como elas dizem, o diagnóstico me tirou o chão. Durante o tratamento a gente vê que as pacientes têm altos e baixos, porque às vezes tem uma boa notícia, às vezes não tão boa, e as fases do tratamento vão mudando a autoestima da paciente, mas é unânime e tem algumas exceções, é claro, porque existem todos os tipos de pessoas, mas uma das coisas assim mais incríveis é que o diagnóstico do câncer de mama ameaça a vida. Uma das coisas que mais assusta a mulher em fazer as mamografias de rotina é a possibilidade de encontrar um câncer e ser mutilada. Então, desde que a gente
passou a fazer as reconstruções imediatas, na hora da cirurgia, esse medo diminuiu. Porque pelo menos ela sai com alguma perspectiva de reconstruir o volume mamário, porque nunca vai ser a mama. Eu conheço muito poucos casos que a mulher não deva fazer na hora. O principal deles é ela não querer, porque tem umas pessoas que não querem. Porque não, eu quero viver, eu quero fazer isso quanto antes, eu não quero ainda ter que me preocupar se vai ter rejeição, se não vai ter, se eu vou ficar bem, se eu não vou ficar bem. Depois eu penso. E só 5% faz, depois de um tempo. Uma outra parte diz assim, não, eu quero fazer na hora, mas eu quero fazer tudo. E também não é uma coisa possível. Porque é bem difícil que a mulher saia com a mama reconstruída na hora. Existem casos, mas tem que ter uma pele abundante, um músculo super expansivo, né? A gente coloca realmente o mais comum atualmente é fazer uma colocação do expansor na hora. E à medida do passar da químio ou de um tratamento, antes de uma radioterapia ou não, a gente faz as expansões para conseguir o volume. O caso da Angelina Jolie foi porque ela era uma paciente de risco alto familiar, risco genético, com tipagem genética, com 2, 3 pessoas na família bem próximas, com óbitos. E aí eu acho que ela foi uma pessoa extremamente corajosa e aberta, e ela ajudou um mundo de mulheres na mesma situação. Apesar que ela já tinha o Brad Pitt dela, né? Então, eu acho que também é mais cheia de recursos, cheia de condições, mas ela tinha a tipagem genética. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que uma mulher, para ter essa coragem, essa audácia e ainda colocar na mídia como ela fez, ela precisa ter um aconselhamento genético, ela precisa ter um histórico muito forte, ela precisa fazer cirurgias às vezes em várias etapas, que foi o que ela fez. E aí, se ela for tipagem BRCA1, BRCA2 positiva, eu entendo a Angelina Jolie. O câncer de mama, na grande maioria das vezes, depende de hormônios, é porque 80%, praticamente 70%, 80% são hormônio dependentes, ou seja, o alimento daquelas células atípicas e mutadas são hormônios femininos. Ou substâncias tipo hormônios, com substâncias com composições, estruturas químicas tipo hormônios. Por exemplo, dioxina, essa produção absurda de gás carbônico dos carros, pesticidas e agrotóxicos. Tudo isso a gente sabe que a mama às vezes entende como hormônios. Imagina hormônio então! Só que quando a gente fez trabalhos muito extensos, e são muitos os trabalhos com a pílula anticoncepcional, de doses até bem mais altas do que se usa hoje, não ficou provado que era uma coisa muito séria. Claro que as mulheres que tomaram por 5 anos antes do primeiro filho, teve um aumento de risco para ter mais câncer no futuro. Bom, então são todas, né? Mas entre uma gravidez indesejada e um risquinho um pouquinho aumentado para câncer de mama, eu fico com o risquinho aumentado para câncer de mama. O que não é a mesma coisa de dizer que reposição hormonal está ok para câncer de mama. Porque você está dando reposição hormonal numa fase onde a mama está entrando em serenidade, tranquilidade, já com células atípicas na grande maioria das pessoas por conta de mutações sucessivas ao longo da vida, e ali tu vai dar o remedinho, a comidinha que ela quer.
Quem pode, quem não pode tomar, não sei. Só que a gente sabe que os Estados Unidos inteiros pararam de tomar depois de um estudo feito com as enfermeiras que mostrou que o risco aumenta significativamente depois do uso de hormônio combinado por mais de 5 anos. Ah, então menos de 5 anos talvez seja ok? Ele é time duration dose dependent. Ele é dependente da duração da dose e do tempo que a pessoa toma, assim, do tempo da vida, da época da vida. Então, eu acho assim que essa onda aí de reposição hormonal, e aqui no Brasil não entenderam bem, talvez, não chegou, porque a escola da hormônio, da reposição hormonal é muito maior do que alguns estudos que estão realmente muito bem feitos e que já só não vê quem não quer. Ou então, a gente pode também pensar o seguinte, como pensa lá no caso da pílula, é uma questão de custo-benefício. Eu não posso passar essa época da minha vida, de 50 a 60, como uma pessoa doente, ou que não dorme, ou que não sei o que, ou que não sei o que lá. Bom, mas em algum momento ela vai ter que desmamar desse hormônio, e aí ela vai passar isso. Ou ela pode talvez tentar outras formas não hormonais de melhorar os sintomas, que é uma transição, porque a gente tem no nosso organismo umas glândulas, duas, uma de cada lado, que é a suprarrenal, que produz uma enzima que transforma colesterol em hormônio feminino. O suficiente, talvez, para essa reposição mais light que a gente poderia ter na menopausa, na pós-menopausa. Só que se a gente não tiver no momento X zerada de hormônio, nunca essa glândula vai acordar. Então talvez a gente esteja só adiando alguma fase que vai vir e correndo riscos que, na minha opinião, às vezes são completamente desnecessários e podem, muitos desses fatores, vamos dizer assim, que aparecem aí, como insônia, que é muito ruim, como calorões, como vagina seca, que são os 3 mais importantes, irritabilidade, a gente pode fazer com que, fazer de outro jeito o controle. Como é que será que uma mulher, então, que teve o diagnóstico de câncer de mama faz? Será que todas essas aí que estão aí, essas vitoriosas, maravilhosas, têm uma vida horrível? Não, mas talvez elas entenderam que elas têm que se proteger. Antes diziam assim pra mim, porque tu não teve. Eu tenho. E não me convenceu ainda a reposição hormonal. Nós temos que tomar o controle da nossa saúde. Nós temos que ser pacientes ou pessoas mais responsáveis em diminuir os fatores de risco para câncer de mama, que já sabemos. Não vai ter uma pesquisa mágica que vai aparecer no Fantástico, pelo menos para os próximos 100 anos. Eu te digo desse jeito, 100 anos, que vai curar, prevenir de vacina. Tem muita coisa acontecendo, mas tem muitos tipos de câncer de mama. Então não vai ser uma resposta única. O que a gente precisa fazer? Diminuir o peso. Praticar o não obrigado. Dieta. E tem coisa mais importante do que comer. Principalmente errado. Segunda coisa, nós temos que fazer exercícios. Nós temos que abolir o cigarro. Beber com moderação.
fazer com que essas hormonioterapias de reposição ou mesmo outras terapias parem de nos iludir, que não estão tendo efeitos colaterais. A melhor cirurgia é aquela que a gente não faz, o melhor remédio é aquele que a gente não toma. Mas se precisa tomar e precisa fazer uma cirurgia, a gente faz. Então eu tô de peito aberto aqui, durante o Outubro Rosa, dividindo os meus pensamentos. Muita gente pode não concordar, mas é um direito que eu também tenho de passar para as pessoas o que eu acumulei nesses últimos 30 anos. Se cuidem, câncer de mama tem cura, dá para chegar cedo, dá para não ser mutilada, dá para não morrer disso. Prevenção. Sintomas. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV.